Oi, meu nome é Lana Bleicher, eu sou professora da Faculdade de Odontologia da UFBA, faço parte do grupo de pesquisa Trabalho, Precarização e Resistência. Esse vídeo é mais um da série Contexto Atual da Prática Odontológica. Já teve um vídeo só sobre os aspectos quantitativos da prática odontológica, já teve um vídeo só sobre modalidades de inserção do dentista no mercado de trabalho. Como é que as primeiras pessoas que estudaram isso formularam o problema. E agora esse vídeo vai ter um formato diferente porque vai ser uma entrevista. Vamos lá. Ih, já estava gravando. Desculpe. Não, agora vai. Olá, a gente vai ter uma entrevista agora com a professora Maria Isabel Viana, que eu só consigo chamar de Bel. Bel, conte um pouco assim, quem você é, e depois a gente começa com as nossas perguntas. Bom, acho que a melhor coisa para me definir, aquilo que me deu prazer ao longo de 34 anos, é dizer que eu sou a Probel. E aí já aproveito para mandar um beijo, um abraço muito carinhosos para meus queridos alunos da disciplina de OSCE 3. E para todos que possam estar nos ouvindo, né? Então, depois de uma jornada de 34 anos, tendo como missão, função e atividade prazerosíssima o ser professora na Faculdade de Odontologia da minha querida UFBA. Isso é o mais importante. Acabo de me aposentar, mas os laços de amor e afetividade continuam fortes e vivos. Certo. Bom, eu começo fazendo a seguinte pergunta. A gente está fazendo, nesse momento, na disciplina de Odontologia em Saúde Coletiva 3, uma discussão sobre assalariamento de dentistas e também pegando autores que estudam assalariamento de médicos. A gente percebe que os primeiros estudos de assalariamento de dentistas e médicos são da década de 70 do século passado. A minha pergunta para você é se você poderia explicar como é que eram as políticas de saúde dessa época, da década de 70 do ano passado, do século passado. Bom, esse é um tema do qual eu gosto muito de falar e que foi objeto, né, da minha dissertação de mestrado lá na década de 80. Mas, assim, antes de falar especificamente da década de 70, eu acho que é importante demarcar que a compreensão, né, das políticas de saúde, e aí focalizando especificamente das políticas de saúde no Brasil, elas não podem ser entendidas em nenhuma conjuntura pensadas de forma isolada, né, do contexto econômico, social, político em que foram desenvolvidas, né, vinculadas a políticas sociais e políticas públicas e que esse processo, né, de emergência, evolução das políticas de saúde, e das políticas públicas de uma forma geral, elas não podem ser pensadas sem considerar todos os interesses e conflitos que perpassam todo esse processo, né, de evolução. E aí uma outra observação, antes de entrarmos especificamente na década de 70, é a compreensão, uma característica geral, né, das políticas de saúde no Brasil, é que no período pré-SUS, a forte característica que marca esse campo é a dicotomia entre ações de saúde pública e a assistência individual, onde se situava, né, o público, o privado, né, e
essa relação entre o público e o privado. Dito isso, tentando entender as políticas de saúde a partir da compreensão desse contexto político, social, econômico, etc., a gente não pode esquecer que falar das políticas na década de 60 significa dizer que pegamos aí o período final da fase mais dura da ditadura militar no Brasil e o início, em meados da década de 70, do processo de abertura política, né, em meio, né, ao desastre que se verificou no país com a grande concentração de renda, com uma política econômica que pretendia um suposto desenvolvimento para depois repartir. Isso não aconteceu, então, 74 para cá, a crise econômica, social na área da saúde é muito intensa. Então, foi uma década, né, de um lado, de consolidação de algumas tendências já do início do período da ditadura militar, e, ao mesmo tempo, o início também das discussões em torno da redemocratização e da reforma sanitária, que a gente vai falar mais adiante. Então, é uma década muito, vamos dizer, rica, no sentido de que muitas coisas no campo da saúde aconteceram, né, nessa década. Então, de uma forma geral também, caracterizando a relação do Estado no contexto da ditadura com a assistência à saúde, a gente pode dizer que se caracterizou por uma centralização, né, e fortalecimento da estrutura da Previdência Social, numa perspectiva centralizadora e excludente da participação dos trabalhadores, e que também foi um momento de forte subsídio à criação de toda a estrutura privada na área da saúde no Brasil, notadamente a estrutura hospitalar. Então, essa transferência direta de recursos do Estado para o financiamento do setor privado, ele se coloca muito claro nesse primeiro período da década, na primeira metade da década, via compra de serviços ao setor privado, porque essa foi a forma privilegiada da assistência individual via Previdência Social, e, ao mesmo tempo, o subsídio, né, da construção dos grandes hospitais, de todo um investimento na montagem, né, de uma estrutura que desse conta do modelo assistencial, médico-assistencial privatista que prevaleceu nesse período. Mas aí as contradições estavam colocadas, né, só para exemplificar, a epidemia da meningite em 74, então todas aquelas promessas, né, que foram trazidas a partir do modelo do milagre brasileiro proposto no final da década de 60 até 74, se esgotam nesse momento, porque o que a população via era o desastre, né? E isso implicou, né, num processo lento e gradual, né, de abertura, quando o Geisel assume aí em meados da década de 70, e isso tem implicações também nas políticas de saúde naquele momento, né, traduzido de forma bem sintética no que se pode chamar de políticas racionalizadoras a partir da segunda metade da década de 70. Quer dizer, a grande iniquidade da exclusividade da atenção individual para os trabalhadores de carteira assinada, a exclusão da grande maioria da população, né, de qualquer tipo de assistência, tudo isso
criou-se um caldo de cultura, já havia os anseios pela abertura, redemocratização, retorno dos exilados, etc. E aí isso teve repercussões também, né, na área da saúde, com a implantação de uma série de medidas que buscavam, de alguma forma, a ampliação da assistência para a população em geral. Ocorre que também isso se dava num contexto de cabo de força, né? Onde o setor privado da saúde, sem querer perder os seus privilégios naquele momento, também reagiam a qualquer iniciativa que fosse no sentido da ampliação do papel do Estado na prestação de serviços de saúde naquele momento. Então, acho que essas seriam as principais características, pensando na política de saúde de uma forma geral, né? Depois, se for o caso, a gente pode especificar um pouco em relação à saúde bucal. Bom, e de alguma forma você já está apontando, né, para o que se descortina logo em seguida, porque o fim do período da ditadura militar foi marcado por uma crise econômica, uma crise social, uma crise de legitimidade também. E aí iam surgindo propostas da sociedade civil organizada para reformar o sistema de saúde, né? Era um período de efervescência, de pressão por muitas mudanças, mas na saúde a gente teve aquilo que a gente acabou chamando do movimento pela reforma sanitária. E eu vou pedir que você explique melhor o que foi, quais eram as suas propostas. Pois é, como eu falava, toda a crise, né, engendrada e resultante da política econômica dos governos militares, aliado com todas as restrições de natureza política e que começavam a emergir, né? E as pessoas começavam a tomar conhecimento. Então, tanto no campo político quanto da sociedade organizada, se começa, né, a discutir e emergem, né, tem a greve dos trabalhadores no ABC, e, enfim, vários componentes, né, que canalizavam, né, para o processo de redemocratização e ampliação de direitos, de uma forma geral. E nesse processo também a saúde ocupa um lugar de destaque, e as organizações sociais, movimentos sociais, estruturas, entidades, né, começam também a discutir, a pensar, repensar um modelo, né, de atenção à saúde que, né, fosse universal, e que se rompesse aquela dicotomia pré-existente e a iniquidade que prevaleceram, né, ao longo de todo o século XX no Brasil. Então, essa junção de fatores e atores e entidades, instituições, movimentos sociais, resultou no que se chamou de reforma sanitária. Chamava-se movimento sanitário, mas com a elaboração de um importante documento, né, para subsidiar, já lá na década de 80, essas mudanças, esse documento proposto pelo SEBS, Abrasco e esses movimentos conjuntamente se chamou de a proposta da reforma sanitária brasileira, que foi orientar lá a 8ª conferência, que vai acontecer em 86 e que digamos assim, o documento base de formulação da proposta do Sistema Único de Saúde, né? Então, foi um momento muito rico, muito interessante. Eu tive a oportunidade de participar em
vários espaços e momentos históricos, tanto do ponto de vista da luta pela redemocratização, quanto pela reforma sanitária, né? E, enfim, foi um momento de união, né, de várias parcelas, né, da população em torno de questões que naquela época havia um consenso em relação à necessidade de se alcançar o processo, a redemocratização no Brasil e a constituição de um sistema único de saúde. Pois nesse processo todo, a gente sabe que teve impactos para uma ampla parcela da sociedade, afinal de contas, é a partir desse movimento que a gente tem o SUS, né, que é uma conquista da sociedade brasileira. Mas quando a gente fala especificamente de dentistas, eu gostaria que você falasse um pouco mais os impactos da reforma sanitária para a prática odontológica. Uhum. Pois é, se a gente for pensar, né, em todo esse processo, até chegarmos à Constituição de 88 e criação do Sistema Único de Saúde, e pensarmos a saúde bucal, a odontologia em todo esse processo, então todas aquelas características relativas à dicotomização, né, a hegemonia total e absoluta do setor privado de prestação de serviços de saúde bucal. A odontologia reflete tudo aquilo, só que sempre com um papel, né, subordinado e uma representação quase insignificante em termos do que havia, né, de odontologia no âmbito do Estado brasileiro. Então, em 80, aconteceu a 7ª Conferência Nacional de Saúde e tem um diagnóstico que é clássico, né, e que traduz, eu acho, muito bem o que era a odontologia até aquele momento, né? Então, embora não tivesse até então acontecido nenhuma conferência nacional de saúde bucal, que só veio acontecer em 86, mas nessa conferência de 80 já havia essa compreensão da ineficácia, ineficiência, descoordenação, má distribuição, baixa cobertura, alta complexidade, enfoque curativo, caráter mercantilista, monopolista e a inadequação da formação dos recursos humanos. Esse era o retrato da odontologia. Então, eu entrei no curso em 78, e a odontologia, naquela época, era tida como a última das profissões liberais, né? A assistência médica, o sistema de assistência médica supletiva já iniciava ali com seus tentáculos a atingir a área médica e na odontologia prevalecia a prática liberal, embora já no início da década de 80, de forma ainda incipiente, mas já se percebe alguns elementos do processo de assalariamento também no campo da saúde bucal. Mas aí era uma grande contradição, porque éramos considerados um país em que a odontologia era tecnicamente de altíssima qualidade, tínhamos, né, um número de profissionais e de cursos que, considerado que dava conta das necessidades, quando a gente ia ver o que essa odontologia dava conta, era em torno de 5% da população brasileira
que tinha acesso a algum cuidado em saúde bucal. Então, era uma relação confortável dentro dessa lógica liberal da prática odontológica, mas completamente desgarrada, né, das necessidades da população e com possibilidades, inclusive, de colapso muito proximamente, porque esses 5% não iriam manter, né, essa profissão de saúde dentro daquele modelo e com aquela perspectiva. Eu lembro, só para vocês terem uma ideia, quando eu estava cursando odontologia e uma das possibilidades de estágio que tínhamos era nos postos de saúde da Prefeitura de Salvador. Naquela época existiam apenas 16 postos de saúde, cada um com um consultório odontológico, né? E tinham 2 unidades de urgência e emergência, e pronto, era isso que tinha. Além disso, tinham programas de saúde na escola, alguns centros de saúde do estado, né, tinham algum serviço, mas a rede pública de atenção à saúde bucal naquele momento do início da década de 80, era constituída dessas unidades, onde se praticava exclusivamente a extração dentária. Então, do ponto de vista dos postos de trabalho, inclusive, para o cirurgião dentista na rede pública, era muito limitado, né, e se realizava basicamente mediante indicações e pistolão. Até para a gente conseguir o estágio remunerado, naquela época, esse era o único caminho praticamente, né? Então, esse era mais ou menos o quadro quando se inicia, e aí a reforma sanitária vai ter uma importância muito grande no sentido de não só abrir um espaço, como dar visibilidade a movimentos que ocorriam ao interior da odontologia, no sentido de repensar esse modelo tão iníquo, né, e tão distorcido em relação ao que era necessário, pensando a população como um todo. E essa distorção, ela se reproduzia ao nível do processo de formação. Então, o início da década de 80, e no bojo da reforma, das discussões, né, do movimento sanitário, também começam a surgir atores importantes, né, criação de movimentos importantes, como o Movimento Brasileiro de Renovação Odontológica, projetos interessantes que visavam uma reestruturação do processo de formação do cirurgião dentista para atuar, né, numa outra perspectiva, que foi o CAPES Sabeno Kellogg, que a nossa faculdade fez parte. Era uma proposta de repensar não só o processo de formação, mas de repensar o modelo de atenção e ampliação da cobertura, né, da população, ampliação do acesso das pessoas à odontologia. Aconteceram avanços interessantes, mas eu diria que, como resultado mais efetivo do ponto de vista da ação do Estado sobre a questão da saúde bucal, ela só vai se verificar efetivamente a partir dos anos 2000. Né? Embora a gente possa considerar isso, né, fruto desse processo de discussão que inicia lá com a reforma, o movimento sanitário, a reforma sanitária, que se constitui, né, que assume uma concretude grande em termos filosóficos e de sistematização de um ideário transformador, e isso a década de 80 tem de muito rico quando acontecem, né, as primeiras conferências nacionais de saúde bucal, a que aconteceu em 86, e assim, sendo que sempre com uma tensão
né, perpassando todas essas discussões. Não era sem conflito que tudo isso acontecia, porque o setor privado ele não pretendia perder espaço e perder o seu lugar hegemônico no mercado. Então, tudo isso se dá em meio a muitas disputas e a muitos conflitos. Mas os documentos produzidos nessa oportunidade e depois a própria ocupação de cargos na estrutura burocrática foi permitindo aos poucos, né, que a saúde bucal aparecesse, né, de forma mais evidente, clara, e até que a necessidade de se trabalhar nesse sentido ficasse mais clara ao interior da própria estrutura do Estado. Mas a sua efetivação, ela só vai acontecer depois da criação do SUS e no início dos anos 2000, notadamente com inicialmente a inserção da saúde bucal na estratégia de saúde da família e depois, na sequência, com a política que veio a se chamar de Brasil Sorridente e que, enfim, foram avanços importantes, embora ainda assim insuficientes, e que hoje estamos, né, diante de um risco grande de retrocesso em todos os campos da vida no Brasil, na educação, na saúde e fortemente na saúde bucal. Já é possível perceber um certo encolhimento até, né, desses avanços que tivemos nos primeiros anos dos anos 2000. Acho que é isso. É isso mesmo. Obrigada. Obrigada, Bel, por essa contribuição. E a gente vai chamar você para outras contribuições também. Esteja certa disso, tá bom? Obrigada Tchau. a você, Lana. Beijos. Com o fim dessa entrevista, eu deixo uma sugestão para quem quiser saber um pouco mais a respeito. O livro Política de Saúde Bucal no Brasil, de Sônia Cristina Lima Chaves, dá para baixar na íntegra no Cielo Livros. E lá tem um capítulo que Bel escreveu em coautoria com Jainisson Paim, a partir da dissertação dela de mestrado. É o capítulo Estado e Atenção à Saúde Bucal no Brasil no período pré-constituinte. Vou colocar o link na descrição desse vídeo. Tchau!